Bom dia, graça e paz, amém? Então, irmãos, olha, na verdade eu estou com um rascunho aqui. Você viu que quando Samuel louvava, toda hora eu ia ali, anotava uma coisa, porque eu estou fazendo aqui uma série, e essa série tem a ver com as coroas. Diga comigo, as coroas. Eu vou falar aqui assim bem facinho, 5 coroas que os crentes têm, ou terá, tá? Eu quero que você abra a sua Bíblia. O primeiro versículo que a gente vai entender aqui, Salmos de número 8, Salmos 8, tanta coisa, tem que fazer uma série de estudos para entender, mas nós vamos dar uma pincelada assim, geral, para você entender. Salmos capítulo 8, por favor. Vamos ler aqui a partir do versículo de número 4. Salmos 8, versículo 4. O que é o homem mortal, para que te lembres dele? E o filho do homem, para que o visites? Versículo 5. Pouco menor o fizeste dos anjos, e de glória e honra o coroaste. Falando do homem. A grande verdade é que tínhamos todas essas coroas, que eu vou citar aqui. Eu vou citar 5 coroas. A grande verdade é que nós tínhamos todas essas coroas. Tem muitas outras também, viu, irmãos? Tem coroa de trevas também, viu? Mas eu vou falar das que compete a eu e você como cristão. A grande verdade é que tínhamos toda essa excelência em nós. E todo mundo sabe que quando Adão peca, ele perde tudo isso. Acabou. Foi retirado dele. Ele renuncia ao posto. Que posto, pastor? Lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 6, diz que seremos reis e sacerdotes no céu. Seremos reis e o quê? Sacerdotes. Quando Jesus vem à terra, eu vou começar assim de trás para frente para a gente entender. De trás para frente, porque eu queria seguir assim um entendimento, um esboço, mas vou começar de trás para frente. Abra a sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 2. Em Filipenses capítulo 2, eu ia deixar esse versículo final, mas eu já vou ler aqui ele. Filipenses capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele fez a si mesmo para não ter nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Então imagine você
Quero que você imagine isso. Você, antes da queda, todo ser humano, o Adão, ele era um rei. Imagina, com coroa, com veste, com tudo, mas do bom e do melhor. Estou falando de vestes, de coroa, de coisas espirituais. Você consegue entender isso? E aí, ele peca e remove-se tudo isso dele. Aí o próprio Deus diz: e aí, como é que a gente faz para reativar ou reentregar toda essa realeza ao ser humano? Aí lá no céu, o próprio Deus, na pessoa de Jesus, tira a sua coroa, tira todas as suas vestes, fica despido de toda a realeza, de toda a glória, para se tornar um ser humano mortal como eu e você. E agora ele vai ter uma caminhada, e eu vou lhe dizendo aqui, essas coroas que eu vou citar aqui para vocês, eu vou citar 5, 4 delas, nós receberemos no céu, a plenitude delas. Uma, a gente pode ter ela aqui, agora. Mas, para nós recebermos essas coroas de volta, nós temos que fazer o mesmo trajeto de Cristo, a mesma caminhada que Ele fez. Então Ele desce, se materializa em forma humana, e toda a sua realeza, todo o seu poder, a grandeza que Ele tinha, é resumida para ser um servo. Sabe o que Ele faz, irmão? Para eu e você termos essas coroas que eu vou citar, Ele tem que colocar uma, que não tem ser humano nenhum que suporte, a coroa de espinho. A coroa de espinho que representa o pecado. O espinho representa o pecado. Ele leva todo o peso, todo esse peso. Então, todo o sofrimento de Cristo, Ele traz ali através da sua coroa, para que eu e você venhamos ser coroados novamente. Então imagina o sofrimento que foi. Então imagina a peleja, a luta que foi, para que eu e você tivermos essa oportunidade. Só que hoje nós estamos trilhando o mesmo caminho também, e temos que trilhar. A Bíblia fala aqui então em Salmos capítulo 8, versículo que nós lemos aí, o 4 e o 5. Os judeus chamam a criação do ser humano como a coroa de Deus, a coroa da criação de Deus. O ser humano, ele foi a coisa mais perfeita e também ao mesmo tempo mais complexa que Deus criou. Por isso que os judeus consideram a humanidade, o ser humano, como a coroa da criação. Não existe nenhum outro animal ou ser vivente semelhante a você, que pode viver nas duas realidades, tanto uma realidade espiritual como uma realidade terrena, física, material. Nós somos a coroa da criação de Deus, o ápice, a majestade, a glória dele, é eu e você. E Ele criou eu e você a sua imagem e semelhança, imagodei. E da mesma forma que Ele é um rei, você também foi coroado, como diz aqui, de honra e glória. Inclusive a palavra glória é a mesma palavra que você vê aqui atrás de mim, kavod no hebraico, significa glória. Deus, Ele nos coroou com essa glória. Eu vou abrir um parêntese aqui para dar uma explicação espiritual para você, que na mediunidade, Umbanda, Quimbanda, Candomblé e outras religiões da mediunidade, existe uma disputa entre os espíritos. Quando a gente estuda a libertação, a gente vê isso. Existe até uma disputa, irmão, dos guias, para se assentar na coroa do médium. Que diacho de coroa é essa, pastor? A coroa é a cabeça, que aqui se coloca a coroa.
A coroa para mediunidade é também a glândula pineal. Lembra que eu falo tanto? Não tivemos aí o estudo sobre Lilith, sim ou não? Um espírito que coloca ovos de iniquidade, de pecado, de maldição, de pensamentos. Ele coloca esses ovos na coroa da pessoa, na cabeça da pessoa. Aí tem um negócio de abrir cabeça, de catular. Tudo isso é para abrir a coroa para o espírito sentar. Mas essa dinâmica espiritual, ela é copiada. Porque esses dias atrás eu também preguei que Jesus abriu a mente dos discípulos, o entendimento deles, para que eles viessem conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então é algo que faz parte do seu espírito, já está no teu espírito. Mas a questão é que coroa que está posta, uma coroa de trevas, de iniquidade, de pecado, ou uma coroa de glória, e as outras que eu vou citar aqui. Coroa, o que representa, o que significa? Diga comigo, domínio. Significa domínio. Se você usa coroa, é porque a sua imagem é uma imagem de quem domina, de quem exerce governo. Por que os demônios, os guias, as entidades querem se assentar na coroa do médium? Para governar sobre ele. Porque o lugar mais alto, o lugar mais elevado espiritualmente é a nossa cabeça. Espiritualmente é a sua mente. Então, se ele domina a sua mente, dominou sua vida. Está percebendo por que a batalha é travada? Por que o negócio não é fácil? E existe essa briga de coroas. Porque tudo que o diabo quer é a coroa que Deus deu para você, meu irmão. Tudo que o inimigo quer é tomar posse deste poder que o próprio Deus colocou sobre você. O diabo, irmãos, ele não pode governar na terra sozinho. Ele não tem essa autoridade, porque ele não vai se materializar para tomar uma forma de uma pessoa para governar. Isso só vai acontecer lá no finalzinho de tudo, através do anticristo, que vai ser a materialização do próprio capeta. Mas enquanto isso, ele tem que gerar, até mesmo para o anticristo vir, ele tem que gerar esse nível de governo e de domínio. E ele faz isso através do que? Das coroas, das cabeças pensantes. Então é uma coisa, irmão, muito séria e ao mesmo tempo muito importante para todo cristão entender e saber. Por isso que você tem que guardar os seus pensamentos, o seu coração, as suas emoções, porque é aí aonde se entra todas essas coisas ruins. Ou também pode entrar os níveis de glória, de poder, de domínio, de conquista da parte de Deus, vem sobre você. Uma coisa interessante que nós vamos citar aqui, que uma das coroas que era colocada espiritualmente era o óleo da unção, sabia? Na cabeça do sacerdote. Todas as vezes que nós ungimos uma cabeça de uma pessoa, estamos declarando que existe uma coroa ali, uma coroa espiritual. Mas vamos entrar agora no assunto, vamos deixar de introdução, vamos entrar no assunto. A primeira coroa que nós vamos ver aqui é a coroa da justiça. A coroa do quê? Aí no meio do caminho aqui eu vou falando mais coisas para acrescentar mais o seu entendimento. Se abrirmos aqui, em 2 Timóteo, abra sua Bíblia aí. 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 8, a Bíblia vai dizer assim, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto ou justo, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. É uma coroa de justiça.
que Deus, como juiz, vai nos entregar. Essa coroa de justiça está ligada diretamente à pregação do Evangelho. Eu anotei aqui também Mateus, ou melhor, Marcos capítulo 3. Vamos abrir aqui, dar uma olhadinha aqui. Marcos capítulo 3 fala sobre o Evangelho ser pregado no mundo todo. E por quê? Você vai entender agora que nós estamos numa briga entre coroas. Marcos capítulo 3, quer dizer, versículo 10. Aí vai falar do evangelismo que Jesus fez, de curou as pessoas, libertou. Porque tinha curado a muitos de tal maneira que todos quanto tinham algum mal se lançava sobre ele, para que ele o tocasse. E os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele e clamavam: Tu és o Filho de Deus. Quando os demônios olhavam para Jesus, e quando eles olham para mim, para você também, eles enxergam essas coroas. Eles veem isso. E o diabo, irmão, ele é muito mais obediente do que muito crente, sabia? Você vê que os demônios se dobravam diante de Jesus, porque reconheciam a majestade dele, porque reconheciam e sabiam quem ele é. Eu acho que de uns 3 anos para cá, a maioria das mensagens, para não falar 70% das minhas pregações, é tudo sobre identidade, quem você é em Cristo. Todas elas, 70%, como essa daqui. Você é rei e sacerdote, irmão. A parte mais difícil é fazer você entender isso, para que você tenha autoridade e governo sobre o mal, ou sobre tudo que rege a sua vida. Porque Deus nos deu coroa, irmão, para governar, para dominar. E dominar é dominar tudo. Adão, domine a terra, domine os animais, domine isso, domine aquilo outro. A coroa foi posta para quando a criação, animais, anjos, demônios, todo mundo olhasse para você e visse que você tem aquele poder, aquela autoridade. Então é para isso. Os demônios olhavam para Jesus e já se prostravam, porque eles sabiam daquela autoridade que havia sobre Cristo. E se eu te falar que essa mesma autoridade está também sobre você? Ai, pastor, mas por que até hoje eu não venci, que eu não... Porque você talvez não entendeu quem você é ainda. Eu lembro que eu estava lá na Suíça, depois eu vou até repostar no canal Fala Pastor, a pregação que eu falo sobre o Salmo 91 e os anjos, lembra? Que eu falo que aqueles anjos do Salmo 91 são anjos escudeiros, porque a palavra chamar, que é guardar, para que eles te guardem todos os seus caminhos. No sentido figurado da palavra, é um pajem de armas. A palavra, guardar. São anjos que são como pajem de armas. Anjos que carregam armas. Os pagens de arma é como lá na Europa. Já viu que a rainha e o rei vai andando e tem aqueles caras segurando aquelas armas antigas, e às vezes é espadas. Então, os anjos que o Senhor libera para mim, para você, aqueles anjos de guarda lá, eles são anjos que carregam armas espirituais. Pajem de armas só anda com realezas. Deus, ele enviou uma série de seres espirituais para andar com reis e rainhas espirituais. E como que esses anjos vão obedecer o seu comando, a sua palavra? Porque eles sabem que sobre a sua cabeça existe uma coroa, e eles obedecem a isso que está sobre você. Então nós temos aqui a coroa da justiça. É uma coroa que nós alcançamos através da justiça, através da pregação do Evangelho. Porque, irmãos, nós vamos falar aqui agora da coroa de glória e também a coroa da vida. São coroas que, quando a gente resgata uma alma para Jesus,
a gente vai adquirindo essas coroas. Essa coroa da justiça também, eu anotei aqui Provérbios, vamos lá, Provérbios 16, a gente pode ler aqui o versículo de número 31, que fala da melhor idade. Quem está na melhor idade, irmão? Amém? Glória a Deus, tem nada não. Provérbios 16, versículo 31. Coroa de honra são as cães, ou na tradução sua talvez já é cabelos brancos, né? São os cabelos brancos, quando eles estão no caminho tem que estar no caminho da justiça, irmão. Não adianta também ficar na melhor idade, chegar até a melhor idade e não ter justiça nenhuma. Só fez tudo de errado na vida, não tem exemplo de justiça e nada. Não adianta. Aqui está ligado diretamente à melhor idade, à experiência, às batalhas, os conflitos, que um ser humano aí chega nessa idade, o próprio Deus vai o coroar, porque ele chegou até lá. Você vai perceber que daqui para frente agora, essas coroas elas são adquiridas por causa do vencedor. Tem que vencer para conquistá-las. Tem que vencer, né, para conquistá-las. Eu anotei aqui também, eu vou trazer um conceito para você sobre coroa no hebraico e também no grego. Nós temos a palavra aqui, tem duas palavras no hebraico que se traduz coroa. A primeira palavra é Nezer, diga comigo, Nezer. E a segunda palavra é atara, diga comigo, atara. Não pensa coisa errada não, irmão, viu? Atara. Atara, eu lembro, não sei se vocês lembram, que esse tempo atrás nós fizemos uma campanha do Talit, o ano passado. No Talit tem uma parte assim dourada, assim em cima dele, assim. A pessoa põe na cabeça, uma parte assim. É chamada também de atara, porque é a parte que fica sobre a cabeça. Essa palavra Nezer significa diadema. Significa o quê? Existia coroas como a diadema, como as mulheres usam a diadema. Os reis usavam, era uma espécie de diadema. E essa palavra atara significa orla ou argola, e até mesmo ela vem de um sentido de cercar. Aí eu anotei aqui falar sobre cercar, que fica meio assim esquisito de entender. O Salmo de número 5, abre aí, já está bem aí pertinho. Salmo 5, versículo 12. Pois tu, Senhor, abençoará o justo e cercará-lo de benevolência ou de bênçãos como um escudo. Esse cercar aqui é colocar uma coroa de bênção. Então imagina, existe uma coroa de bênção que o Senhor ele nos entrega, tá? Eu anotei aqui também que eu não vou ler, vou só citar. 2 Crônicas 23, 11, aparece a expressão hebraica de diadema, aonde se coloca a coroa sobre o rei Joiada, que é um descendente da tribo de Davi, né? Eu anotei aqui também, essa daqui eu quero ler, que eu falei para vocês, né? Eu citei Levítico, vamos lá, Levítico 21. Levítico 21, versículo 10 em diante. E o sumo sacerdote entre os seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o azeite da unção, e for consagrado para vestir as vestes, não descobrirá a sua cabeça e nem rasgará suas vestes, e não chegará a cadáver algum,
nem por causa de seu pai e nem de sua mãe se contaminará, nem sairá do santuário, para que não profane o santuário do seu Deus, pois está a coroa de azeite da unção de Deus, que o Senhor colocou sobre ele. Eu sou o Senhor. Como eu disse para vocês anteriormente, quando se ungia uma pessoa, e principalmente aqui o primeiro que vai entrar esse conceito, o sacerdote, a própria unção com óleo derramada, porque a palavra unção significa derramar sobre, ok? A palavra unção significa derramar sobre. Então preste atenção, ao derramar o azeite e ungir a cabeça da pessoa, estava declarando uma coroa de azeite, uma coroa de unção. Se você pegar, é a mesma dinâmica dos reis, dos sacerdotes, e que os profetas utilizavam para ungir reis, como ungiu Davi. Então, o azeite, o óleo da unção, ela traz também essa manifestação dessa coroa de unção sobre nós, tá? Eu anotei aqui também um exemplo da palavra tara, que se encontra em 2 Crônicas. Essa eu vou ler também, porque é muito interessante. Imagine uma coroa de 34 quilos de ouro. Quem coloca um negócio desse na cabeça? Hã? É pesado, né, irmão? Imagina uma coroa de 34 quilos, irmão. Se eu te falar que Davi colocou essa coroa, 34 quilos de ouro na cabeça, porque ele venceu um rei e tomou essa coroa. 2 Crônicas, ou melhor, 1 Crônicas, estou confundindo aqui, 1 Crônicas, capítulo de número 20, vou pegar lá já do versículo diretão, tá? Versículo 2. E Davi tirou a coroa da cabeça do rei deles, e achou nela um peso de 1 talento de ouro, 34 quilos, irmão. Olha como essa coroa era pesada. Por que essa coroa era tão pesada? Além do ouro já ser pesado, olha aqui, e havia nela pedras preciosas. Eu acho que uns tijolos de diamante, não sei o que. Isso foi, irmão. Porque 34 quilos, pensa, uma criança de 8, 7 anos, dependendo do peso. Tem irmãs aí que pesam esse peso, né? Meu Deus, vai botar na cabeça. Santo Deus. E foi posta sobre a cabeça de Davi, e levou da cidade muitos e grandes despojos. Essa coroa era do rei de Rabá, né? Então Davi, ele conquista esse lugar, conquista essa nação, e aí, como prêmio, ele pega a coroa do rei. Se você colocar, é o mesmo conceito de batalha espiritual hoje. Por que o diabo está lutando contra mim, contra você? O diabo, irmão, ele não quer dinheiro, ele quer nada disso. Nada que é natural, nada que é material. A briga dele não é por isso. A briga dele é pelas coroas dos reis, dos homens. Quando eu falo homens, estou falando geral, do ser humano. Naquela época, a batalha espiritual, ao vencer uma guerra, você pegava a coroa do rei. Pegando a coroa do rei, você agora tinha domínio sobre ele e sobre o perímetro geográfico dele. O próprio Deus nos ungiu e colocou essa coroa sobre nós, para que nós viemos conquistar, vencer e ganhar. Só que o povo não tem despertado para isso. Todas as vezes, preste atenção nisso daqui, isso aqui agora é sério.
Todas as vezes que você vence uma batalha espiritual e alguma luta, algum demônio, você toma autoridade sobre você. Você vence, você conquista aquela coroa. Você se torna autoridade sobre aquele assunto. Se você pega Apocalipse, por isso que eu disse que a gente tem que fazer uma série de ministrações sobre isso, porque eu só estou na primeira coroa e o tempo já foi. Se você pega Apocalipse, você vai ver ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Dar-te-ei isso, vou te dar aquilo outro. Porque são conquistas e batalhas, você vai vencendo e você vai conquistando. Você vai conquistando, vai tomando autoridade. Quantos obreiros que já andou comigo e anda comigo, que como nós trabalhamos com libertação, aí pega uns capirotos aí, uns pés de chinelo que a gente chama, que esses que manifestam são esses. Aí a pessoa, o obreiro começa assim, ai pastor, eu tenho medo de, ai não sei o que, ai meu Deus, aquela medo de tudo, né? Mas aí quando a pessoa começa a exercitar e ver que aquilo é real e é fácil, porque existe uma autoridade sobre ele, quando a pessoa começa a receber as suas identidades espirituais, ele sabe que não vai mais temer aquilo. Daqui a pouco ele está com força toda, irmãos, e eles reconhecem essas autoridades, essas patentes no mundo espiritual. Eles sabem. Estou lembrando daquele espírito que eu enfrentei lá na França agora. Ele falando da estrela. Você sabia que a estrela é posta na coroa também? Lá em Apocalipse fala da mulher, que no caso é a besta, que na coroa dela existem estrelas que brilham, 12 estrelas que brilham. São governos que ele domina, que ele controla esse espírito. Ele está à procura só disso, irmão. O diabo ele só quer isso. Ele quer o governo, o domínio, as coroas. Você vai ver também em Apocalipse que a coroa de Deus brilha também muito e grande. Mas se você vê essas estrelas, é o brilho. Na verdade não é que há uma estrela, pastor, tem uma estrela lá. Não é uma estrela que está enficada lá. Ele fala por causa do brilho da glória, daquela coroa que tem. Imagina um farol bem alto e que você olha assim, meu Deus. João, quando olhava para o rosto de Jesus, lá em Apocalipse capítulo 1, ele diz, é como um sol no meio-dia. Fica olhando para o sol assim, você não fica cego, irmão. Não consegue ver, uma hora você vai. Imagina o sol brilhando e bem forte. É porque o brilho da coroa de Deus é muito forte. E ele observava e enxergava tudo isso. Essas coroas, elas vão sendo conquistadas por mim e por você, mediante aquilo que a gente vai buscando. Eu anotei aqui só também a título de curiosidade, eu não vou ler. 2 Samuel capítulo 1, no versículo 10, fala que um amalequita encontrou Saul, que era o primeiro rei de Israel, encontrou ele agonizando, quase morrendo, e terminou de matar ele. E esse amalequita veio e trouxe a notícia para Davi. Davi ficou triste, abalado, muito angustiado. Mas como que você vai me provar que você encontrou ele, que tudo isso aconteceu? Está aqui a coroa dele e está aqui o bracelete dele. O cara pegou a coroa e pegou o bracelete do rei. O bracelete você vai ver que é um símbolo na Bíblia de prestígio, de honra também. O bracelete era usado tanto para mulher como para homens, e também tinha bracelete para homem, bracelete para mulher naquela época, mas é outro assunto também que em breve a gente pode citar e falar. Mas nós vamos voltar aqui às coroas, então, e eu vou finalizar assim agora, vou passar rapidão. As coroas, irmãos, elas são conquistadas, como essa daqui, a coroa da justiça, mediante a nossa devoção a Deus, a nossa vida justa aqui na terra, o nosso desgaste ao pregar o Evangelho, ao alcançar pessoas, a libertar pessoas, a ajudar pessoas. Receberemos a coroa da justiça.
A Bíblia também vai dizer sobre a coroa da vida. A coroa do quê? Essa daqui é aquela coroa que, de tanto você suportar, tanta tribulação, tanta angústia, tanto problema, dentro da igreja, fora da igreja, na empresa, em casa, em todo lugar, mas você não deixa a fé, você não abandona Deus, você fica até o final. Você vai receber a coroa chamada coroa da vida. Tiago capítulo 1, versículo 12: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança, viu? A provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então essa luta, essa prova, tudo que você está passando hoje, pastor, é muita batalha, é muita guerra, é muita afronta, é o pecado, é o diabo, é não sei o que, é o vizinho, é o periquito, é o papagaio, é não sei o que, tudo. Aguenta, irmão, e persevera, porque isso vai te dar uma coroa chamada coroa da vida. Eu vou passar diretão, viu, irmão? Apocalipse capítulo 10 também fala, Apocalipse capítulo 2, versículo 10, também fala sobre isso, ó. Não temas as coisas que tem que sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então tem que aguentar, irmão. O diabo vai botar na prisão, é cativeiro espiritual, é tortura, é tudo, mas você não pode perder a sua coroa. Ele pode prender você, ele pode atribular, ele pode amarrar, ele pode trazer todo empecilho, mas você só dá a coroa se você quiser. Eu falei aqui no Salmo capítulo 8, versículo 5, sobre a coroa de glória, né? Pois o coroaste de honra e glória. A coroa de glória, ela está aqui interligada ao ministério. Um versículo bom, além desse dos Salmos, que fala da criação, do poder, a glória é o poder de Deus em nós. Pedro, ele vai explicar aqui em 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 1 ao 4. Rogo, pois, os presbíteros que há entre vós, eu também sou como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, e ainda co-participante. Quando a Bíblia fala co-participante, é aquele que participa junto, ele participa junto, co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não com constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, não por só de ganância, e nem mais de boa vontade, e nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-se modelo do rebanho, ou seja, exemplo do rebanho, não como dominadores. Aí aqui entra aqueles sistemas de algumas igrejas sistema legalista, e as pessoas confundem essa palavra legalista ou legalismo. Todo mundo acha que legalismo é deixar as coisas, está tudo legalizado. Não é isso. Legalismo é o contrário, é o que prende, é prender alguém em algum julgo, em alguma coisa. Então, esses modelos que prendem, de discipulado, que prende uma pessoa, eles estão perdendo essa coroa, ao invés de ganhar, porque o rebanho não é dele, o rebanho é do Senhor Jesus. Olha aqui que ele vai dizer, ó: ora, logo o supremo pastor,
Eu e você, nós que estamos aqui auxiliando umas outras pessoas, os pastores no sentido geral, é apenas um título isso, irmão. Apenas um título. Mas o verdadeiro pastor não é eu, não é ninguém. O verdadeiro pastor é o Senhor. E Pedro vai dizer que ele é o supremo pastor. Ou seja, o pastor dos pastores que está acima de todo mundo. Se manifestará e recebereis dele a inacessível coroa de glória. Então, para mim e para você, que nós fazemos a obra e cuidamos de pessoas, cuidamos de vida, queremos trabalhar com pessoas dentro desse entendimento, não por ganância, não por controle, nada disso, receberemos uma coroa de glória. Lembrando bem que toda vida que você ganha é uma guerra que você tem que travar. A única coroa que é agora que eu vou falar aqui, para a gente passar para a parte final, é a coroa da alegria. A única que nós temos agora e recebemos agora, nesse momento, é essa daqui, ó. É a coroa da alegria. Por quê, pastor? Porque essa está ligada diretamente, abre a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, a vidas que nós ganhamos para Jesus. Só que eu vou explicar como é que é esse ganhar a vida. Não é o que você às vezes ouviu falar. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 19. Pois quem é nossa esperança, ou alegria, ou coroa, que nos exaltamos na presença do Senhor, em sua vinda? Vocês, filipenses. Paulo, ele tem cada alma, cada vida que ele ganhou, como uma coroa. Aquelas pessoas ali, aí lembra daquela pregaçãozinha que a gente ouviu, falava muito antes? Uma pedrinha na coroa, se você, cada alma que você ganha. O problema do povo é que eles acham que fazer a pessoa levantar a mãozinha, eu aceito Jesus. Não é isso, irmão. É libertar aquela pessoa. A coroa, irmão, requer o quê? Batalha espiritual. Não viu, Davi? É uma batalha, é uma guerra, é uma coisa. É para você tirar a pessoa do domínio das trevas e trazer para a luz. E isso com uma mãozinha só levantada, eu te aceito? Não. Tem pessoas que vão passar por um processo de libertação pesado. E você ganhar uma alma para Jesus é você cuidar dela, é você tratar com essa pessoa, é você zelar para essa pessoa amadurecer. Não é só sair como aquelas mulheres parideiras, né? Põe um filho, vou dar para doação. Tem gente que é assim. Aí eu trouxe aqui, pastor, uma alma que eu ganhei ali na esquina para o senhor cuidar. Cuida você, meu irmão. Eu fiz ele aceitar Jesus, eu ganhei essa alma. Ganhou nada. Olha aqui o trabalho que você vai ter que ter. Mas é mais fácil fazer isso, né? Jogar nas costas dos líderes, dos pastores, né? Está aqui, trouxe ali agora, pastor. Fiz ele aceitar Jesus e está aqui. Ganhei essa alma para Jesus. Mentira, não ganhou nada. Para ganhar, essa pessoa tem que ficar completamente livre e independente e caminhar sozinha, cuidar dessa vida. É uma guerra, irmão. É uma batalha. Você vai ter que ir de frente, vai ter que ir frente a frente com as maldições, com os principados que regem a família dele, uma série de coisas, irmão. Cura da alma, um monte de coisa, para que essa pessoa seja liberta. Filipenses capítulo 4, aqui nesse mesmo capítulo, se a gente ver aqui, vai dizer assim, ó. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, é a minha alegria e coroa,
Sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Novamente ele confirma que os filipenses, aqui eu falei agora Filipenses, mas o outro é Tessalonicenses. Ele vai dizer aqui, como falou em Tessalonicenses aos filipenses, que do mesmo modo que aquela igreja de Tessalonicenses, os filipenses para ele também essa coroa que ele ganhou, que ele alcançou e que ele tem nutrido com essas cartas, ensinado, orado. Então é uma batalha, é uma guerra. Eu vou citar aqui agora, porque não tenho mais tempo, a coroa de honra, como nós já lemos aqui, tanto em Provérbios 16, fala da melhor idade, como também no Salmo 8, versículo 5, a coroa de honra, a quinta coroa, é uma coroa que você recebe por ter honra e por também honrar, primeiramente Deus, mas honrar também as pessoas, uns aos outros. E honra, você não obriga a pessoa a te honrar. Honra, você conquista a pessoa. Honra não é autoritarismo, me obedeça, senão pega o pau e taca na tua cabeça. Não é só isso. Às vezes tem que falar isso mesmo, muito raramente, quando a pessoa sai dos limites. Mas honra é uma posição diante das pessoas. Honra é você andar com a cabeça erguida e todo mundo saber que você é uma mulher honrada, que você é um homem honrado. É ter honra, porque a honra você vai adquirir ao honrar outras pessoas. Então essa coroa de honra que nós vamos receber também lá na glória, é porque nós lutamos, batalhamos, permanecemos firmes até a morte, como Apocalipse diz, e agora nós seremos honrados por Deus, porque nós passamos a nossa vida honrando a Ele. Eu vou só fazer uma leitura aqui de algumas coisas para finalizar. A palavra coroa no grego é Stéphanos, tá? Que quer dizer, está ligado diretamente àquela coroazinha, que também pode ser chamada de grinalda. Que mais? Aurel, uma coroazinha que os gregos tinham, de folhas, raízes, plantas, que dá aos atletas, naquela época dava os atletas, né? Uma coroazinha. Paulo ele vai correlacionar essa coroa em muitos episódios. Esses dias atrás eu preguei sobre isso, que ele fala: eu combati um bom combate, encerrei a minha carreira e estou guardando a minha fé. A palavra carreira é percurso, porque ele está falando de um atleta que corre. Ele está dizendo: eu corri, terminei o meu percurso, terminei a minha corrida, e agora eu estou esperando a coroa que o Senhor vai me dar. Ele está dizendo que a mesma premiação que tinha para um atleta é a que nós vamos ter diante de Deus, que vamos terminar o nosso percurso. E eu falei muito sobre destino, que a gente tem que lutar para cumprir e encerrar o nosso percurso. É você estar dizendo assim: cheguei na melhor idade, aí sim, terminei o meu percurso. Porque Paulo já estava entre 60 e 70 anos quando ele escreve 2 Timóteo. Ele está dizendo: agora chegou aquela hora que eu não consigo mais nada, meu corpo já não reage, estou velho, mas agora eu posso morrer, porque a minha vida toda foi um combate. Eu corri, eu fiz o meu percurso todo, e agora eu estou só esperando a coroa que o Senhor vai me dar. Você tem que chegar até lá, a esse nível de maturidade, de entendimento. A coroa que Paulo diz aqui, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25: todo atleta em tudo se domina. Aqueles que para alcançar uma coroa corruptível, porém nós uma incorruptível. Essas coroas elas não podem ser corrompidas, porque vai ser dada pelo próprio Senhor. Coroas incorruptíveis. Segundo ponto,
A coroa ela deve ser conservada. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Venho sem demora, conservas o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aí conservar é cuidar, é zelar, é guardar, é dar manutenção. Então você tem que dar manutenção a essas coroas. E por fim, essas coroas elas são depositadas aos pés de Cristo. Apocalipse capítulo 4, versículo 10. Os 24 anciões prostraram-se diante dele, daquele que estava sentado no trono, em adoração, dizendo: o que vive pelo século dos séculos. E depositaram as suas coroas diante do trono e proclamavam: Santo, Santo é o Senhor. As suas coroas, irmãos, quer dizer quem você é. Só que diante daquele que é todo-poderoso, você pega as suas coroas e eu não sou nada perto dele. Todas as suas honrarias, todas as suas conquistas, tudo que você alcançou diante de Deus, isso não é nada. É a mesma coisa que Jesus fez. Aí eu ia finalizar com aquele versículo. Jesus fez isso, tirou todas as suas coroas, todas as suas vestes reais, se transformou em um homem, sofreu, padeceu, colocou a coroa de espinho, para eu e você termos direito a ter essas coroas de honra, de glória, de vida, todas elas. Foi forte, irmão. Para isso ele venceu o diabo, ele venceu os inimigos, as batalhas. Por isso que eu disse, aí eu vou terminar aqui, nós estamos no mesmo caminho para vencer, para derrotar, para destruir, em busca de ter essas coroas. É engraçado que tem um pessoal aí que prega, eu não consigo entender essa teologia da graça barata. Eu chamo de graça genérica, tá? Você não precisa fazer nada, Jesus já venceu tudo, já fez tudo, não precisa você fazer mais nada. Neste conceito de coroas aqui, sempre houve a batalha para você vencer e ganhar. João foi um dos discípulos que andou com Jesus. Essa teologia da graça, que é baseada muito nas cartas de Paulo, você sabe que ele não andou com Jesus. Conheceu sim, mas João andou e era amigo íntimo de Jesus. E João ele vai sempre dizer em Apocalipse: ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Paulo está dizendo a mesma coisa a Timóteo: percorri, acabei minha carreira, venci, estou guardando a minha fé, e agora a coroa está guardada a mim. Por que essa teologia da graça ela traz uma passividade? Porque você não precisa fazer nada, porque Jesus já fez tudo. Sendo que na verdade nós temos que trilhar o mesmo caminho. Ele mesmo diz: negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e me siga. Para onde eu vou? Eu vou para a cruz. E a cruz é o que? A morte. Da mesma forma que eu morri e ressuscitei, vocês vão morrer e vão ressuscitar. É o mesmo caminho, irmão. Aí esse pessoal aí da graça faz vídeo e é muito popular. Aqui em Goiânia mesmo tem um teólogozão daqueles bons. A pessoa que suicidou, se for cristão, foi para o céu também. Mas o cara desistiu no meio do percurso, hein? Se matou porque não aguentou. Que coroa que está guardada para ele, irmão? Então for assim, nós vamos fazer tudo isso então. Vamos marcar um suicídio coletivo, vamos se matar e todo mundo logo, chega de sofrimento aí. Irmão, é o que vencer. Lá em Apocalipse 12, no versículo 7, e eles vencem, está falando do diabo, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, e não amaram a sua própria vida até a morte.
Então, uma pessoa que desiste no meio do caminho, uma pessoa que o percurso dele está quase finalizando, ele desiste, não pode, irmão. A gente tem que perseverar até o fim, como nós vimos o apóstolo Tiago dizendo: perseverai até o fim, faça isso com perseverança, porque isso é só para aprovar vocês, mas depois que vocês estiverem aprovados dessa prova, Ele vai nos dar essa coroa. Então, todo o sofrimento que você está passando por ser crente, irmão, por ser de Deus, por ser cristão, as batalhas políticas, ideológicas, filosóficas que nós enfrentamos, que a maioria dos cristãos não estão nessas batalhas, mas algumas pessoas estão se levantando a isso. Essas batalhas, elas vão ser recompensadas, se a gente vencer. Se a gente não vencer, pastor, e há o que perder? Porque nem Apocalipse fala o que vencer, né? E há o que perder? Se lascou. Tem mais jeito. Perdeu, irmão. Mas Deus, Ele dá todo o potencial para mim e você vencer. Ele vai nos fornecer tudo isso. Essas coroas, irmãos, elas são forjadas no meio do sofrimento mesmo, no meio de guerra mesmo, que é para você saber que eu e você temos capacidade espiritual. Eu acredito que aquela tropa que vai lutar em Gog e Magog, lá em Apocalipse, que é o exército, é a igreja que vai lutar, foram pessoas que já foram treinadas aqui, que já venceram o diabo aqui. Eu fico imaginando lá, naquele dia, o diabo olhando e falando: esse cidadão aí, quando ele tinha um corpo fraco, corruptível, pecaminoso, me venceu, e agora com um corpo de glória? Vai arrebentar com tudo, irmão. Nós estamos sendo treinados aqui. Você sabe que o povo está com rumor de guerra aí. O Brasil, irmão, eu tenho 33 anos agora, vou para 34, né? Quando eu estava com 18 anos, isso já faz um tempinho, viu? Eu fui dispensado do exército, eu não passei um exame, dispensado por excesso de contingente. Fiz um exame, não sei nem o que é arma, exército, nada disso. O mato eu sei, porque quando eu era criança eu ficava no mato. Mas se explodir a guerra, vamos chamar o reservista. Irmão, ninguém sabe fazer nada. Está todo mundo lascado. Todo mundo lascado, não tem nada. Entrou aqui, vamos invadir o Brasil, acabou. Já era. Porque nós não fomos treinados para isso. Aquele serviço obrigatório. Aí agora você entende por que era obrigatório e agora hoje eles não estão nem aí, entendeu? Antes era obrigatório para a pessoa ter a noção de guerra, mas aí devido ao sistema comunista, vão tirar as armas, vão tirar o entendimento militar de todo mundo, né? Mas se acontecer isso, irmão, já era. Eu estou dizendo isso trazendo uma analogia para o mundo espiritual. Se a gente não for treinado, não vence. O povo não está conseguindo ter vitória nas igrejas porque eles não são treinados para lutar. Eles não são treinados. Eles estão pegando carona de quem está lutando. Pastor, ora por mim, mas não ora também. Pastor, jejua por mim, mas não jejua. É alguns que exercitam esses músculos espirituais de batalha que está tentando vencer para uma multidão. Mas Deus quer levantar uma igreja, irmão, uma igreja que vai ser vencedora, que está sendo treinada como vocês estão me ouvindo aqui. O treinamento é isso daqui, é entendimento e prática também. Mas o primeiro, o entendimento. Você é rei, irmão. Você tem essas coroas. Não perca a sua coroa por um pecado, por um momento, por uma coisa boba. E talvez, se você está há muito tempo afastado do Senhor, volte com essa coroa com força toda, irmão. Porque Deus, Ele tem muitas conquistas para mim e para você. E quem sabe daqui um dia você, pastor, aquela pregação da coroa de 34 quilos, eu recebi uma bênção grandona que nem aquela. Venci uma batalha enorme.
venci um capirotão e tomei a coroa dele, os despojos. É isso aí, irmão. Mas para isso nós temos que lutar, guerrear em oração, intercessão, ser fiel até o fim, não esmorecer. Começou um propósito de campanha, vamos até o final, pelo menos. O propósito é ir até o final. Na verdade, nós estamos numa campanha que vai terminar a vinda de Jesus. Então é uma batalha diária, é uma guerra diária, e nós temos que acordar e despertar para isso, tá? Mais na frente a gente pega esse estudo aqui e fala tanto das coroas para o cristão e as coroas também a nível espiritual da maldade, que é muito importante. Coloque-se de pé no seu lugar. E como foi ministrado aqui, eu quero que a pastora Cleise e a irmã Anísia unja a sua cabeça, tá? Unja a cabeça de cada um. Nós vamos profetizar agora, vamos declarar no mundo espiritual que a coroa do azeite da unção, que nos dá essa autoridade, esse domínio. Pode ir, pastora. Que nos dá essa autoridade e domínio, ela venha sobre nós. Quando o inimigo olhar para você hoje, inclusive você que me assiste pela internet, você tem o óleo da unção, unge a sua cabeça. Pega o óleo da unção e unge sua cabeça agora. Que nós vamos profetizar que o inimigo, ao olhar para você, ele vai fazer como fez lá com Cristo, ele vai se prostrar diante de você. Quando os demônios se prostravam diante de Cristo, não era para adorar Cristo, porque demônio não quer adorar Cristo. Sabe o que é isso? Eles se rendiam a Jesus. Estou rendido, me entrego, não vou lutar, porque eles sabiam da coroa que havia, a autoridade que havia. Quando você entra em algumas batalhas espirituais, isso aqui é interessante também você saber. O próprio Deus, ele vai delegar um novo exército para você. A gente estuda isso muito na escola. Exército de anjos. Como eu disse para você, se você é um rei, todo rei ele tem um exército. Aqui no Brasil, por mais que o sistema de governo é república, nós temos as forças armadas. Todo país tem. Imagina agora você é de um outro país, de uma outra nação, chamada céu. E você é rei, você é rainha. Somos reis e sacerdotes. O que eu esqueci de citar, mas depois a gente fala, que o próprio sacerdote, ele tinha uma coroa, colocava uma coroa na cabeça dele, e essa coroa que estava escrito santidade, palavra de santificação, era a coroa que colocava na cabeça dele. Por que o sacerdote tinha uma coroa também, pastor? Porque dizia que ele era uma autoridade espiritual, em uma pessoa só, ao mesmo tempo que ele era rei, sacerdote, como lá em Apocalipse. Isso já era conceito do Antigo Testamento. Eu profetizo que a coroa de autoridade, de unção, de poder sobre a sua vida vai ser tão forte. Eu quero que você lembre das estrelas da coroa. Agora, eu quero que você coloque isso em mente. O inimigo vai olhar para você a partir de hoje, e ele vai ter que se render, porque eu profetizo que o brilho da tua coroa vai até mesmo cegar os olhos dele, vai colocar medo nele, vai fazer ele se render. E eu não sei que luta, eu não sei que batalha você tem enfrentado, se é na tua vida financeira, se é no teu casamento, na vida amorosa, na vida espiritual, se é alguma maldição familiar. Eu não sei que problema é esse. Eu só sei que aqueles espíritos que amarram, que bloqueiam, que impede, que traz o empecilho, eles vão olhar para você e ver que sobre você, o Deus que você serve, o Senhor, te coroou de glória.
e de autoridade. Coloca a mão ungida sobre a sua cabeça e diga assim: Senhor, faz agora o que está escrito lá em Salmos, capítulo 8, versículo 5, que o Senhor coroou o homem, eu, de honra e glória. Glória é poder, é brilho, é unção. Então, Senhor, libera sobre mim agora, sobre a minha cabeça, que foi ungida com esse azeite. Eu declaro esta autoridade sobre mim. Eu tomo agora essa autoridade sobre tudo aquilo que está no financeiro, na vida amorosa, na família, no ministério, na vida espiritual, em todas as áreas. Eu quero agora tomar o governo, o domínio, porque o Senhor me deu este domínio. Na identidade de Adão, o Senhor disse ao homem: dominai e sujeitai. E eu quero agora esta autoridade, porque hoje eu vou sair dominando, conquistando, batalhando e tomando de volta as coroas que foram roubadas de vidas, de pessoas, de causas, tudo aquilo que o inimigo tomou território e conquistou. Senhor, unge cada intercessor, cada guerreiro e guerreira de oração, para que nós possamos formar um exército do reino para dominar e conquistar este reino chamado terra, conquistar esse reino para Deus novamente, em nome de Jesus. Olhe para mim. O reino hoje, quando eu falo reino, eu falo os homens, eu falo o mundo. Ele foi criado para ser meu e seu, e primeiramente de Deus. Lá em Mateus capítulo 4, eu gosto de citar muito disso. O diabo, ele não roubou o reino dos homens. Ele fala para Jesus: tudo isso aqui eu te darei. Sabe por quê? Porque a mim foi entregue. Ao pecar, o homem entregou as chaves do reino dele. Nós temos essa mania: meu filho é do diabo, olha esse salário aqui, é do capeta, não sei o que. Aí fica dando as coisas para o diabo. A igreja deu muita coisa para o diabo. Quem vai para a praia, a praia é do diabo, viu? Aí pronto, tomou de conta a prostituição. A gente tem essa mania. Hoje nós temos que fazer uma força enorme. Quem está entendendo esse tipo de mensagem aqui? Hoje nós temos que fazer uma força enorme para conquistar de volta. Esse negócio de televisão é do capeta. Pronto, a Globo tomou de conta. Irmão, tudo hoje nós estamos vivendo a profecia dos passados, da geração passada. Só que agora a gente acordou que a gente precisa dessas ferramentas para ganhar, para conquistar, para implantar o reino de Deus na terra. Porque também a nossa geração não tinha a noção do que ia acontecer agora. Para eles eram de pezinho, montado no jumento, evangelizando, conquistando. Nós não precisamos de televisão. Agora a gente hoje sabe que precisa. Eu estou falando de coisa assim, mas você pode colocar no sentido geral. Nós temos que conquistar de volta, e Deus vai usar você. Então se levante para batalhar,
Começa vencendo as suas batalhas pessoais. Ai, pastor, tem uma enfermidade, tem uma doença, tem um problema, tem um negócio financeiro. Então comece a lutar, irmão. Está esperando o quê? O Senhor te coroou. O Senhor te deu essa autoridade. É só você ir. Ai, mas é porque colocaram medo, dizendo que o capiroto é um bichão bem grandão. Olha o tamanho da coroa dele, 34 quilos. Aí fica isso gravado na tua cabeça, viu, irmão? Era, irmão. Imagina o Davi olhando para a coroa daquele cara, cheio de pedras preciosas, enorme, grande, pesada. Não vai conquistar não. Vamos agora para cima. E Davi não tinha medo. E conquistou a coroa de Malcão. Você também pode conquistar, seja qual for. Porque o Senhor está com você. O Senhor é contigo. Deus, nesse momento, Pai, debaixo dessa unção profética aqui, Senhor, nessa manhã, eu quero profetizar, Pai, que níveis de autoridade e de glória, Pai, sejam liberados sobre o teu povo agora. Autoridade, Pai, para dominar, para conquistar, para vencer. Autoridade sobre os principados, sobre as legiões. Autoridade, Pai, sobre os domínios de sistemas humanos. Eu quero que essa pessoa, Pai, tenha revelações para não se corromper. Eu quero, Pai, que o Senhor, meu Pai, traga para a vida dele a noção, para a vida dela, a noção de dar manutenção a essa coroa, para que ela brilhe cada vez mais. Eu quero, Pai, que o Senhor, meu Pai, levante, Senhor, esse homem, essa mulher, curando ele agora, curando ela agora, libertando ele agora, libertando ela agora, prosperando, Senhor. Pai, quantos soldados estão feridos na sua alma, feridos no corpo físico por causa de doenças e enfermidades. Pai, quantos soldados estão feridos no seu bolso financeiramente. Quantas pessoas, meu Pai, tiveram, meu Pai, os despojos familiares roubados, saqueados por espíritos de feitiçaria, de bruxaria, que vieram e tomaram dessa pessoa, porque alguém com inveja fez um trabalho. Quantas pessoas feridas na alma, porque tiveram a sua família tomadas. O inimigo chegou para conquistar e tomou, e ele não percebeu. De repente os filhos e as filhas estão nas drogas, na perdição, na prostituição, fazendo a vontade do mundo, Senhor. Mas neste dia de hoje, Pai, eu quero que o Senhor levante homens e mulheres, independente da idade, Senhor, para lutar, para guerrear. Coroa de honra, coroa de justiça, coroa da vida, coroa de glória, venha sobre cada um, Senhor. Esse nível de glória, honra os teus filhos, Senhor, e os abençoe, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus.